pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui hoje sobre um assunto que tem sido bastante recorrente aqui nas nossas conversas com os nossos clientes e com as famílias que a gente atende aqui no Private XP, quando a gente fala de sucessão patrimonial, né? Este assunto, que é relacionado à doação em vida, à antecipação desse processo de sucessão, tem sido frequente nas conversas que a gente tem tido aqui. Eu sempre falo que a questão da doação, ela tem pontos positivos e pontos negativos ou pontos de atenção. A gente precisa entender em que momento que isso faz sentido, né? A gente usar a estrutura ou o caminho da doação em vida para antecipar o processo de sucessão. Eu acho que os principais pontos positivos desse movimento diz respeito, primeiro, a se evitar um processo de inventário mais na frente, porque a gente sabe como é que isso funciona no Brasil. É sempre um processo muito moroso, muito custoso, muitas vezes doloroso. Então, se a gente puder evitar esse processo de inventário, quando a gente estiver falando de sucessão patrimonial, é importante, ajuda bastante a família na hora de tratar com esses assuntos. Outra questão importante é que a gente está sempre discutindo aqui também a possibilidade de aumentar o ITCMD no Brasil, né? A alíquota de ITCMD, que é o Imposto sobre Herança e Doação, né? Hoje a gente sabe que esse imposto tem uma alíquota máxima no Brasil de 8% e que cada estado aí tem a sua autonomia para poder determinar qual é a alíquota que vai se cobrar do seu contribuinte. Agora, existe sempre a possibilidade de que essa alíquota máxima seja aumentada, né? Se a gente tiver um projeto de lei em Brasília para discutir um pouco mais amplamente esse assunto, você pode eventualmente aumentar. Então, se você fizer uma doação em vida do seu patrimônio, você pode já garantir uma alíquota menor desse tipo de imposto, imaginando que isso no médio e longo prazo possa vir a aumentar. Então, eu acho que essas são as principais vantagens que se tem de você usar esse artifício ou usar esse caminho da doação para poder antecipar o processo de sucessão e já passar patrimônio para a próxima geração, para os filhos, por exemplo, né? Mas eu acho que uma coisa que eu sempre alerto nas conversas é que a gente também precisa olhar o outro lado. É importante também a gente entender quem são as pessoas que estão recebendo esse patrimônio, né? Como é que são as características dos donatários, de quem recebe a doação. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa saber principalmente se essa pessoa que está recebendo o patrimônio já tem maturidade suficiente para entender o que está acontecendo. Maturidade do ponto de vista financeiro, muitas vezes patrimonial, maturidade do ponto de vista emocional. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes a gente é questionado se faz sentido doar patrimônio para filhos menores ou para crianças. E aí eu tenho uma certa preocupação em relação a isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer na vida dessas crianças, com quem vai se relacionar, com quem vai se casar. E muitas vezes a gente está preocupado com um possível aumento de alíquota desse imposto de herança e de doação no Brasil, e a gente não se atenta ao fato de que esse patrimônio pode cair na mão de pessoas que eventualmente a gente não gostaria em função de casamentos mal feitos, por exemplo, né? A gente sabe que pelo nosso Código Civil, o cônjuge sobrevivente, ele é herdeiro necessário, independente do regime de casamento, né? Quase que independente. Você tem alguns regimes que isso não acontece, mas são regimes específicos como, por exemplo, a comunhão universal de bens, onde você só tem ameação, ou a separação obrigatória, que é aquele regime que você é obrigado a casar em separação total de bens quando você tem mais de 70 anos. Mas nos regimes mais usados no Brasil, que é a separação convencional de bens e a comunhão parcial de bens, nesses dois regimes o cônjuge ele é herdeiro. Então precisamos entender muito bem quais são as características das pessoas que estão recebendo esse patrimônio. Já está na hora de passar isso para os nossos filhos, sem falar no fato do que significa na vida de uma criança receber um patrimônio muitas vezes vultoso, né? Como é que você vai conseguir controlar isso ao longo do tempo? Claro que tem formas de controlar, você tem formas de mitigar esses riscos aqui que a gente está colocando, mas é importante a gente sempre analisar também as características das pessoas que estão recebendo o patrimônio, tá bom? Super à disposição aqui de conversar com vocês em vídeo individualmente, se vocês acharem necessário, para falar da situação particular de vocês, porque isso é muito importante. Então, fique à vontade para conversar com o seu assessor, com o seu banqueiro, e estou à disposição aqui para a gente conversar sobre esse assunto, tá bom? Um abraço a todos.